Daniel, capítulo de número 6. Quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez. Meus agradecimentos ao pastor José Carlos Lima, a todos os irmãos aqui do estado da Paraíba. Que o Senhor Deus abençoe a cada um com todas as sortes de bênção, você e toda a sua família. Daniel capítulo 6, com o pastor Marinaldo nós lemos os primeiros versículos. Vamos ler o versículo de número 20. Daniel capítulo de número 6, versículo de número 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram nenhum mal, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Versículo 26. Com isto faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino nunca será destruído e o seu domínio irá até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Amém. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, nós conhecemos o contexto desta história. Daniel estava entre os cativos de Judá que estavam em Babilônia, na primeira invasão a Jerusalém, feita por Nabucodonosor. Foi levado todos os nobres, entre eles foi Daniel e seus companheiros. Daniel, um moço criado em Israel, que aprendeu os preceitos de Deus, as leis de Deus, os estatutos de Deus. Daniel, que foi criado em Jerusalém, onde estava o templo, o sacerdote, a lei, agora vai para a Babilônia como cativo. E tudo que era proibido em Jerusalém era liberado na Babilônia. Tudo que em Jerusalém era errado, lá na Babilônia era certo. Tudo que em Jerusalém era proibido, lá em Babilônia podia. E Daniel chega em Jerusalém, chega em Babilônia, e a Bíblia diz no capítulo 1, no versículo 8, que ele decide no seu coração não se contaminar com o manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia. Esta decisão de Daniel e dos seus companheiros é porque Daniel, ele entrou na Babilônia, mas a Babilônia nunca entrou em Daniel. Daniel saiu de Jerusalém, mas Jerusalém nunca saiu de Daniel. E Daniel resolveu continuar sendo íntegro e servindo a Deus naquele lugar de devassidão, de leis e costumes contrários a tudo que ele tinha aprendido. E certo é, pastor Marinaldo, como o senhor leu, que Daniel foi prosperando dentro daquele reino. E o rei constituiu 120 presidentes. Sob os 120, o rei constituiu 3, do qual Daniel era um. E a Bíblia vai dizer que o rei pensava, está escrito, o rei pensava
em constituir Daniel sobre todo o reino. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem coisa que Deus já fez, tem coisa que Deus já falou, tem coisa que Deus já prometeu, tem coisa que Deus já revelou, mas tem coisa que Deus vai fazer que Ele ainda está pensando. Deus não revelou a ninguém ainda, não falou a ninguém, mas está no pensamento dele em constituir alguém, em levantar alguém, em fazer algo na vida de alguém. E o rei não comunicou aquele pensamento com ninguém. Mas Satanás é sujo. Satanás, ele não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente, mas pelo andar da carruagem ele viu que Daniel estava indo muito longe, e ele resolveu então criar uma situação para parar Daniel. Agora nasce um grupo de perseguidores, pastor Marinaldo, que passam a perseguir Daniel, e a Bíblia diz que, observando em Daniel, eles procuravam ocasião. Eles estavam procurando em Daniel uma falha, um erro contra o rei, contra o reino. Eles estavam vigiando a vida de Daniel, mas não encontraram nada. Não acharam em Daniel culpa, não acharam em Daniel delito. E eles então decidiram uma coisa: olha, nós nunca vamos achar uma falha deste Daniel, então vamos fazer o seguinte: vamos na lei do Deus dele, e vamos ver o que é que o Deus dele manda, e nós vamos criar uma lei contrária à lei do Deus dele, porque aí nós fazemos ele desobedecer o Deus dele. Ele desobedecendo o Deus dele, as coisas vão dar errado. E descobriram na lei de Deus que somente Deus deve ser adorado, só diante de Deus só deve se prostrar, só a Deus se deve fazer a oração, só a Deus se presta louvor, só a Deus se dá culto, só a Deus adora, só a Deus glorifica, só a Deus exalta, só a Deus serve, só diante de Deus se ajoelham. Então vamos criar uma lei. Qual é a lei? A lei é o seguinte: não pode orar mais. Ninguém mais pode orar dentro de 30 dias. Só pode fazer pedido ao rei, não pode fazer pedido a nenhum homem e a nenhum Deus. E a Bíblia diz, pastor José Carlos, que o Daniel ficou sabendo. Daniel ficou? Por que Daniel ficou sabendo do decreto? Porque Daniel não foi chamado para a reunião. A Bíblia diz que eles fizeram um conselho. Se Daniel estava entre os três, por que ele não estava na reunião? Por que a reunião foi feita sem Daniel? Por que a reunião foi feita às escondidas? Por que a reunião foi feita na covardia? Porque a reunião era contra Daniel. E eu disse assim: Deus, por que está escrito que Daniel está sabendo do conselho? Deus diz assim: porque quando fazem reunião com o nome de alguém que me serve, e não convida ele para estar na reunião, eu vou e represento ele lá na reunião. Eu quero que você levante comigo as suas duas mãos aos céus, que eu tenho uma palavra de Deus para te dizer. Pode fazer reunião escondido, pode criar grupo em rede social, pode mandar mensagem no privado, pode colocar lá dizendo que é segredo, não pode vazar, ninguém pode saber, ninguém pode ouvir, pode passar cadeado na janela, na porta, no portão, pode fazer um grupo fechado dizendo só a gente sabe. Deus está dizendo: eu entro lá, eu entro na sala, eu entro no quarto, eu entro na reunião. Deminasse comenibre révia. Levanta a tua mão para dar glória a Deus, porque Deus está dizendo: eu não vou aceitar covardia contra teu nome, eu vou representá-lo na reunião que não foste chamado. Criaram um conselho. Precisamos pegar o Daniel. E para pegar o Daniel, não chama ele para reunião não, vamos fazer a reunião só a gente. Pode fazer, mas Deus vai. Pode fazer, Deus vai entrar lá. Pode fazer a reunião sem Daniel. Agora eu quero fazer sem Deus. Eu quero ver você fazer. As covardias escondidas, as reuniões escondidas, os grupos covardes. Deus está dizendo assim: eu estou lendo mensagem por mensagem, eu estou escutando áudio por áudio,
Eu sei quem está lá, eu sei quem faz parte, eu sei quem comenta, eu sei quem entrou, eu sei quem saiu. Eu estou falando o que o Espírito Santo está colocando na minha boca. Deus está dizendo assim: eu estou sabendo de tudo. Quem pode glorificar a Deus? Porque a Deus ninguém engana. Daniel ficou sabendo, pastor Gilvan Rodrigues, do decreto. Quando ele ficou sabendo do decreto que não podia orar, o que Daniel foi fazer? Orar. Porque o decreto contra a oração se vence orando. Agora tem um negócio bonito na vida de Daniel. Daniel não foi orar por causa do decreto. A Bíblia diz que ele foi orar como de costume. Daniel não foi orar porque arrochou. Daniel não foi orar porque apertou. Daniel não foi orar porque estava sendo perseguido. Daniel não foi orar porque queriam derrubá-lo. Daniel foi orar porque ele orava. Ele foi orar como era de costume orar. E não é que os espias foram lá. E não é que os que estavam vigiando Daniel foram lá. E por que eles viram Daniel orando, pastor? Se Daniel estava no quarto, é porque Daniel não deve nada a ninguém. Então ele ora logo de janela aberta. A Bíblia diz que Daniel orava com as janelas abertas para as bandas de Jerusalém. Levanta assim, lá em cima a tua mão com a minha, levanta. Deixa eu te dizer uma coisa: pode fechar o templo, o banco, o comércio, a farmácia, o mercado, pode fechar. Eu quero ver fechar a janela do quarto de Daniel. Eu quero ver fechar os portais de Jerusalém. A Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para cima, tudo na terra travado, tudo na terra fechado, tudo na terra contra ele. Ele olhou para cima e disse: eu estou vendo e o céu está aberto. Não tem lockdown no céu. Levanta a mão, porque o céu está aberto. O céu está aberto, e quando o céu está aberto, os anjos sobem, os anjos descem, sepulturas fecham, demônios fogem, vitórias chegam. Dê glórias ao nome de Jesus, porque os céus estão abertos. Daniel disse assim: eu vou orar com a janela aberta para as bandas de Jerusalém. Agora, sabe que há um negócio interessante aqui, irmão, porque porta se abre por fora e por dentro. E janela só abre por dentro. Eu perguntei: Jesus, às vezes a gente está no mesmo culto, no mesmo ambiente, ouvindo o mesmo louvor, a mesma mensagem. Por que tem um que sente o Senhor e o outro não sente? Por que um dá glória a Deus e o outro não dá? Porque um é renovado e o outro não? Porque um não fala e o outro se cala? Por que um fala mistério e o outro não fala? Jesus diz: é porque tem um com a janela aberta e tem outro com a janela fechada. Quem tem janela aberta para a banda de Jerusalém está conectado. Só quem está conectado, quem tem sintonia com Jerusalém aí, diz: pastor, eu estou aqui, mas eu estou ligado lá, viu? Eu estou aqui, mas eu estou sentindo lá. Tem crente que é igual celular fora de área, irmão. Quando você liga, dá fora de área ou desligado. Agora tem crente antenado. Tem crente que quando Jesus está falando, ele está dizendo: eu estou ouvindo, Jesus, eu estou sentindo, eu estou no culto, eu estou entendendo, eu estou adorando. Se tem janela aberta, dê glória a Deus. Se tem janela aberta, tem resposta. Se tem janela aberta, tem providência. Se tem janela aberta, tem socorro. Tem alguém orando por livramento aqui? Tem alguém orando por justiça aqui? Tem alguém orando aqui para Jesus fazer? Jesus está dizendo: as portas de Jerusalém também estão abertas, minha filha. E vai vir socorro, vai vir vitória. Deus vai te socorrer no meio desta perseguição. Só que tinha um decreto. Ô rei, Daniel desobedeceu o decreto. Qual era a pena? A pena
era cova de leões, leões famintos. E pegaram Daniel. O rei ficou triste, penalizado, queria ajudar, mas era um decreto. E eles pegam Daniel e jogam Daniel dentro da cova dos leões, puxa a pedra para a porta e sela, o rei sela a porta. Por quê? Porque a pedra não podia ser mexida. Ninguém podia abrir a porta para tirar Daniel. Ninguém podia entrar e ninguém podia sair. Naquele dia o rei não dormiu, não quis ouvir música. Naquela noite o rei passou acordado. Quando foi de manhã bem cedinho, o rei foi para a porta da cova. Ele também não podia entrar. Ele falou lá de fora: Daniel, servo do Deus vivo, quem sabe o Deus a quem tu serves de contínuo tenha te livrado do poder destes leões. Aí o rei fica lá ouvindo. Será que vai ter retorno? O rei falou e ficou esperando uma resposta. De repente ele ouve uma voz saindo de dentro da cova: vive, ó rei, para sempre. Você tem coragem de levantar as mãos de novo? Olha o grito que Daniel deu dentro da cova. É o grito que você vai dar. Daniel gritou, pastor Gilvan, lá de dentro da cova: o Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo. O Deus a quem eu sirvo vai ser o nome do teu testemunho. Alguém vai olhar e vai dizer assim: a família está restaurada. Quem fez isso? Você vai responder: o Deus a quem eu sirvo. Fiquei sabendo que você estava na UTI, já está na igreja, no culto, sarou, foi? O Deus a quem eu sirvo me curou. O teu filho agora está na igreja, irmã? O Deus a quem eu sirvo salvou. A causa na justiça foi liberada? Foi, porque o Deus a quem eu sirvo liberou. Quem aqui serve ao Deus vivo, ao Deus de Daniel? E quando alguém te perguntar, você vai responder: o Deus a quem eu sirvo. Mas o mais interessante vem agora. O Deus a quem eu sirvo enviou o seu. Mas a porta não estava fechada? A porta não estava selada? Ninguém empurrava a pedra nem para lá e nem para cá? Se a pedra estava selada, como que o anjo entrou? Sabe aquele setor do hospital que está escrito assim: área de isolamento? Nem a mãe visita o indivíduo, nem o pai, nem a esposa, nem o esposo, nem o filho, nem a filha, nem a mulher, nem o marido. Quando você chega no hospital, o médico diz: para aqui, porque lá ninguém entra. Deus está dizendo assim: o anjo entra. O anjo entra. Deus está colocando uma palavra na minha boca e eu vou dizer. Deus está dizendo: eu vou passar pela pedra selada. Eu vou entrar nos lugares que são inacessíveis a você. Sabe aquele documento que nem teu advogado põe a mão? Deus está dizendo: eu entro lá naquela sala, eu mexo naquela gaveta. Sabe aquela pessoa que você tem vontade de visitar e dizendo: é tão longe, eu não posso ir lá. Deus está dizendo: eu vou. E eu não gasto nem um segundo para chegar lá. Se eu quiser eu chego lá agora, porque para mim não tem distância e nem tem tempo. Quem acredita que Deus está passando pela pedra selada aqui hoje? Então levanta a mão, porque Deus está dizendo: eu vou entrar onde você não entra. Eu vou fazer o que você não faz. Eu vou pisar onde você não pisa. Eu tenho acesso onde você não tem. Deus está dizendo: eu passo pela parede, eu passo pela pedra, eu passo pelo ferro, eu passo pela muralha, eu passo pelo aço. Oh, glórias ao nome de Jesus. Oh, glórias ao nome de Jesus. Para ele não tem muro, para ele não tem porta, para ele não tem janela, para ele não tem parede. Ele está dizendo: quando eu quero eu entro, quando eu quero eu saio, quando eu quero eu faço, quando eu quero eu desfaço, quando eu quero eu mato, quando eu quero eu faço viver, quando eu quero eu faço a ferida, quando eu quero eu ligo a ferida. Antes que houvesse dia, eu era, e não há quem possa fazer escapar da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Dê glória ao Deus que faz.
Provéria Súria Candaraya. Tem hora que o pai queria entrar e não pode. A mãe, o filho. Tem hora que sai do controle do médico. Tem hora que sai do controle do advogado. Tem hora que sai do controle até do juiz. E Deus disse assim: mas eu entro. Os irmãos se lembram que Pedro estava preso? Mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. Pedro estava dormindo entre dois soldados e o guarda guardava a porta. A Bíblia diz que sobreveio um anjo na prisão. A prisão clareou. O anjo toca Pedro no lado e diz assim: acorda. Porque é só crente mesmo, irmão, para morrer. Ia morrer no outro dia, estava dormindo. Ia morrer no outro dia, estava dormindo. O anjo teve que acordar, tocar na costela dele. Acorda, Pedro. Pedro levantou meus 11, não sabia se era uma visão, se era de verdade. O anjo assim: levanta depressa e me segue. Ele calçou a sandália, lançou a capa nas costas e seguiu o anjo. Passou pelo primeiro guarda, pela segunda guarda e foi passando. E o guarda continuou no mesmo lugar. Porque quando Jesus quer, até o diabo fica cego. O diabo te procura e não te acha. Assaltante já ficou no portão da tua casa, dizendo: ele chega 10 horas. Quando o portão abrir, a gente assalta. Você chegou, o portão abriu, você entrou, comeu, tomou sua sopa, dormiu, e o ladrão não sabe até hoje como que você entrou. Porque quando Deus quer, o inimigo não te acha, o inimigo fica cego. Dê glória a Deus porque é noite de livramento. Dê glória a Deus porque Deus está te livrando. Deus está dizendo: os teus inimigos vão te procurar e não vão te achar. Passaram pela guarda. E quando chegou na porta que dá para a cidade, a porta ainda abriu sozinha. E Pedro saiu, porque a igreja não podia tirar Pedro da cadeia, mas podia orar. E onde a igreja não entra, o anjo entra. Aí Daniel disse assim: o Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo. E o anjo fechou a boca dos leões. Os irmãos concordam comigo que se o anjo fechou, é porque estava? E se eu te disser que tem boca que só abre para Deus fechar? Tem boca que Deus deixa abrir. Você diz: meu Deus, o que ele está falando é muito pesado. Jesus diz: não, deixa ele falar. Eu vou fechar a boca dele. Pode falar. Pastor, é uma fofoca muito grave, é uma calúnia, é uma palavra pesada. Não, deixa eu falar. Deixa eu falar. Eu vou fazer o leão babar pelo canto da boca, mas não vai morder. Porque o anjo está espremendo a boca do leão, dizendo assim: não toca no ungido, não toca na minha serva, não toca no meu servo. Então, ó, leão, você está com fome, mas esse aqui não dá para comer não, esse aqui não dá para devorar não. Porque esse aqui o rei está pensando em constituí-lo. Esse aqui ainda tem uma caminhada longa na terra. Você já percebeu que Deus está te preservando para um negócio maior? Você percebeu que Deus está te preservando porque ainda tem um plano contigo na terra? Quem concorda com isso, diga glória a Deus. Deus está te preservando porque o que estava no pensamento do rei vai ser estabelecido. Aí o rei olha para dentro da cova e diz: ele está vivo. Aí o rei diz assim: sai, Daniel, para fora. Quando Daniel sai vivo da cova, o rei disse assim: agora manda chamar todos que criaram o conselho. Porque a Bíblia diz que aquele que fizer uma cova, nela ele cairá. E aí, rei, faz o que com eles? Joga para os leões. Mas os leões vão matar todo mundo. O rei disse assim: Daniel tem Deus, se esse tiver Deus também. Agora já não é nem com eles, é com Deus. A Bíblia diz que jogaram. Quando jogaram,
antes que tocassem o chão, os leões devoraram. Levanta tua mão, porque o que eu vou dizer para a vida de alguém que está aqui é uma profecia. Sabe o que Deus está dizendo? Ô Daniel, meu filho, ô minha filha, ô meu servo, você não vai precisar sujar tua mão com ninguém não. Você não vai precisar brigar, discutir, bater. Deus está dizendo, deixa isso para os leões. Enquanto você está aqui glorificando o meu nome, eles vão se ver com os leões. Eles se viram lá na cova. Deus está dizendo assim, Daniel, você não orou para me matar ninguém não, Daniel. Daniel, você não orou para ninguém cair na cova não, é porque quem faz a cova cai nela. Deus está dizendo, você vai sair livre, você vai sair ileso para viver a promessa. Mas quem fez a cova nela cairá. E Deus está colocando na minha boca uma palavra: não é para as tuas mãos a vingança, quem vai fazer isso é os leões. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Não tinha um decreto em exercício? Não tinha um decreto firmado? Não tinha dado 30 dias ainda. Era logo no começo do decreto. Qual era o decreto? Não pode orar, não pode pedir a nenhum Deus, não pode clamar a Deus nenhum. O rei agora na porta da cova diz: eu, rei Dario, faço um novo decreto, que todas as nações, línguas e povos tremam e temam perante o Deus de Daniel. Repita bem alto comigo: o Deus de Daniel. Não, grita bem mais alto. Porque Deus não vai ficar conhecido só como Deus, Ele vai ficar conhecido como seu Deus. O seu Deus. Alguém lá no teu emprego, na faculdade, na escola, que nem Deus conhece, ele vai dizer: o Deus daquela crente, o Deus daquela irmã, o Deus daquele homem. O rei disse que todas as nações tremam e temam perante o Deus de Daniel. Por que, rei? O rei disse: porque ele é Deus vivo. Porque ele é Deus vivo. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está falando sobre uma mudança de decreto. O decreto contrário será anulado. O decreto do conselho da falsidade será rasgado. O decreto do conselho da trairagem será rasgado. O decreto do conselho da iniquidade será rasgado. Deus está dizendo: eu vou criar um novo decreto. Quem acredita que Deus faz coisa nova? Quem acredita? Então levanta a mão e deixa eu falar. Deus está dizendo: eu ainda sou justiça. Aravai o provia. Derebaia suri mi candaraia. Fique de pé comigo, pode ficar de pé em nome de Jesus, com permissão do nosso pastor. Por que, rei? Porque Ele é Deus vivo. E por que mais? Porque o seu reino não pode ser destruído. Pastor, me explica melhor. Eu vou explicar. O rei Dario estava dizendo: o meu reino pode ser destruído. Agora o reino do Deus de Daniel, vocês mexeram com um homem de um reino que não pode ser destruído. Ergue a promeviação de calabácia. Eita glória. Daniel serve um Deus que tem um reino e ninguém pode destruí-lo. Ó rei, o porquê deste novo decreto? Porque Ele é Deus vivo, porque seu reino não pode ser destruído e porque o seu domínio é até o fim. O seu domínio é para sempre. O seu domínio é acima do meu.
O Deus de Daniel contrariou o meu decreto, passou pelo selo da minha pedra. O Deus de Daniel é maior do que eu. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Tem alguém que se acha grande, Deus está dizendo: eu sou maior. Tem alguém que se acha poderoso, Deus está dizendo: eu sou maior e mais poderoso. Alguém olhou para o rei e disse: o porquê deste decreto? O rei olhou e disse assim: olha, eu vou falar para vocês todos ouvirem. O Deus de Daniel, Ele livra. Olha para alguém, porque Deus está dando livramento agora. Olha para o teu irmão e diga assim: Ele livra. Ele livra. Ele livra. Ele livra de quê, pastor? Ele livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da armadilha do adversário, da fúria do teu inimigo. Ele te livra da arapuca que foi feita. A Bíblia diz que o laço vai ser cortado, você vai escapar como um pássaro. Ele livra. Ele livra. Ele livra, rei, livra. E salva. E salva. O Deus de Daniel salva. E o que mais que ele faz? Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele opera maravilhas no céu e na terra. Aí o rei termina dizendo: foi ele. O que o rei termina dizendo? Não, o que o rei disse? Não, mais alto, o que o rei disse? Pastor, por que o texto termina, pastor Marinaldo, dizendo, o rei dizendo de Deus? O rei diz: foi ele. Para ninguém bater no peito e dizer: foi eu. Quando alguém te perguntar que livramento, você vai responder: foi ele. Quando alguém olhar e dizer assim: prosperou, irmão, foi ele. Irmão, quem você era e quem você é, o que aconteceu? Foi ele. Meu irmão, você estava quase morto, está vivo, hein? Foi ele. Que família abençoada é essa? Que sucesso é esse na sua chamada? Foi ele. Bate a mão no peito e diga: não fui eu. Não fui eu. Foi ele. Só quem concorda que foi ele, levante as mãos. Orava Shuri Mikandaraia. Levante as tuas mãos, feche os teus olhos. Se você acredita que foi ele mesmo, oh, glórias ao nome de Jesus. Eu vou repetir enquanto você dá glória a Deus. Ele livra. Não, eu vou dizer de novo: ele livra. Eu vou falar outra vez: ele livra. Não quer que eu repito? Ele livra. Ele livra. Ele livra. Ele livra. Ele livra. Ele livra. O carro ia virar na pista, ia morrer. Não, ele livra. Alguém armou contra a tua vida, mas ele livra. Alguém queria tirar a tua vida, mas ele livra. Alguém planejou contra a tua casa, mas ele livra. E ele opera sinais e maravilhas no céu. Quem pode dar um minuto de glorificação a Deus? Quem pode por um momento dar glória ao Deus que livra? Ao Deus que livra. Ao Deus que livra. Ao Deus que livra. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque o Deus de Daniel é o Deus da igreja. O Deus de Daniel é o Deus dos crentes. O Deus de Daniel é o Deus desta irmã. É o Deus deste irmão. O Senhor é o Deus de livramento. O Senhor é o Deus de misericórdia. E nesta noite o Senhor livra. Nesta noite o Senhor salva. Nesta noite o Senhor opera sinais. Ei, me ouvas, terimicanda. Quem está sentindo a presença de Deus? Quem está sentindo? Você vai melhorar o glória agora. Do jeito que você está adorando a Deus. Vamos terminar com essa frase. O inimigo armou uma armadilha para que Daniel fosse destruído. Mas no pensamento do rei, Daniel seria constituído. E eu quero terminar com essa frase. Diga para o teu irmão assim: você não vai ser destruído, você vai ser constituído. Crê? Crê? Você crê? Você acredita? Deus está dizendo: você não vai ser destruído, você vai ser constituído. Dê glórias a Deus, pode se assentar glorificando ao Senhor.